Já está conectando. Professor Luiz Henrique Madalena, é um prazer imenso vê-lo aqui, tê-lo aqui na companhia dos advogados e advogadas catarinenses para a gente conversar aqui hoje. Me ouve bem, professor? Agora lhe ouço. Prazer é meu, fantástico aí poder compartilhar com os amigos esse tema aí tão complicado, né, Bozelli? Com certeza. Bom, professor, até enquanto a gente recebe aqui os nossos... Professor não, pelo amor de Deus, né, meu amigo? Professor não, né? Então, perfeito. Madalena, enquanto a gente recebe aqui os nossos colegas, né, advogados, estudantes e tal, só lhe apresentando a todos, o Madalena ele é mestre em Direito Público pela Unicinos, no Rio Grande do Sul, também doutorando na UERJ, está nessa lida do nosso doutorado, que eu tive o... Reta final, meu amigo. Estamos na reta final. Já na reta final, eu tive o prazer inenarrável de fechar minha reta final há coisa de 3, 4 meses atrás, e é uma das maiores sensações de alívio que a gente pode ter, sem dúvida. São duas satisfações, né? Quando você entra e quando você sai, né? Porque de resto... com certeza, com certeza. Quando eu entrei, fiquei absurdamente feliz. Acho que quando eu saí, fiquei mais feliz do que quando eu entrei. E o professor também é coordenador geral da ABD Const, né, da Academia Brasileira de Direito Constitucional. E o tema que a gente separou para conversar aqui com os nossos amigos hoje, Madalena, é o tema das decisões administrativas que nós temos tido em face da Covid-19. A gente tem visto, senhores, as mais variadas decisões administrativas, porque temos que lembrar que recentemente o Supremo Tribunal Federal manifestou o entendimento de que tanto a União, quanto o Estado, quanto o município poderiam criar regras sobre controle sobre a Covid, né? Trata-se de uma competência concorrente dos entes, e isso faz com que nós tenhamos aí 5.000 e lá vai pedrada municípios, mais os 27 estados, mais o Distrito Federal, mais o governo federal, emanando regras, né? E é evidente que essas regras, por vezes, gerarão alguns absurdos. Tem circulado recentemente, talvez os nossos colegas advogados aqui tenham visto, no município de, acho que Sorocaba, no interior de São Paulo, um shopping que ele está metade em Sorocaba, metade em Votorantim, que é um município vizinho, e nós chegamos à aberração jurídica de que meio shopping pode funcionar e meio shopping não pode funcionar, né? Então, nós temos visto isso, e isso faz parte da nossa discussão de hoje, das nossas decisões administrativas. Madalena, a palavra é sua. Queria lhe ouvir a respeito desse tema e de como nós vamos enfrentar essas decisões administrativas como advogados. Meu amigo, é uma satisfação estar com vocês aqui. É claro que, como a gente tinha conversado, a ideia nossa é a gente ter mais um diálogo, inclusive, com todo mundo que está participando da live aí. É um tema absolutamente espinhoso, mas é um tema que, há algum tempo, como administrativista, lá atrás, quando eu comecei o mestrado, muito me interrogava, né? A questão da discricionariedade administrativa, como que isso funciona, como que deixa de funcionar. Então, eu busquei estudar sobre o aspecto histórico dessa questão e que formato nós poderíamos dar a essa discricionariedade no direito brasileiro, né? A minha dissertação de mestrado foi nesse sentido. Virou um livro que teve a primeira edição esgotada pela Juspodium, acho que tem um ano e pouco. A segunda edição está para sair em julho agora, que é a discricionariedade administrativa e hermenêutica. Eu caminhei um pouquinho mais, e o título do livro deve ser Uma Teoria da Discricionariedade Administrativa, né? É uma alternativa ao que temos aí. E é um tema que normalmente nós falamos, né? Cai na discricionariedade administrativa do Estado e ali é algo intocável. É uma doutrina que nós deixamos para trás aí,
ou deveríamos ter deixado para trás, com Francisco Campos, né? Lá na década de 70, lá atrás. E as correntes continuam se arrastando pelos nossos tribunais. Então, continua sendo complicado encarar essa situação. E agora, com a Covid-19 e toda esta loucura aí, a Nanda, querida amiga, está aí também. Um grande beijo, Nanda. Isso se tornou absolutamente dramático. E eu separei algumas coisinhas para a gente conversar aqui, principalmente algumas obras lá de trás, que eu só fui olhar no mestrado. Né? Na nossa vida de advocacia, a gente jamais ia buscar essas coisas. Buscar as obras do século XIX que trouxeram a noção de discricionariedade administrativa para o Brasil. E lá atrás, a gente tinha uma noção que dividia o direito administrativo, propriamente dito, e a ciência da administração. Algo que Oliveira Santos trouxe para a gente lá atrás. Tem uma passagem dele muito engraçada, que eu olhei, mas isso deve servir para enchentes, né, grandes problemas e tudo mais. E que agora cai como uma luva para a gente. Né? Ele fala que medidas em favor da redução das desigualdades, o verdadeiro combate à pobreza, jamais podem ser discricionárias. E aí ele menciona que os desastres, as pandemias, atingem a todos de forma indiscriminada, como é o caso que tá ocorrendo. E, ao final, ele fala, tem de possuir prévia determinação legal, tem de vir de uma escolha política. A escolha da administração não pode ser política. Isso é uma noção que a gente perdeu nos anos 20, nos anos 30 e nunca mais retornou. A gente está voltando a estudar hoje a ciência da administração pública no Brasil, que é uma coisa que tem na Europa, você sabe bem disso, há muitos anos, nunca foi deixada para trás. E agora essa situação acabou sendo exposta de uma maneira, né, Felipe, que a gente ficou, como você diz, claro, a gente tem casos absolutamente limítrofes, como esse do shopping Sorocaba, né, que é algo surreal. Mas vejamos, como que as administrações locais vão atuar? Com base nos fatos, nos dados dos seus municípios. Então, essa é uma situação que a realidade não consegue fornecer os dados suficientes para o direito. A gente não consegue dizer se está certo ou se está errado. Mas que é um absurdo metade de um shopping funcionar e a outra metade não funcionar, sem dúvida nenhuma. Essa confusão toda, eu gravei, acho que foi para a Band News antes de ontem. Tem um minuto Band News, eles pedem para gravar, para falar sobre essa confusão toda. Né? Isso começou lá atrás, com a nossa gloriosa lei do Covid, lá em fevereiro, né? Que era uma medida provisória, e aí foi sancionada e deu poderes a todas as autoridades públicas, de forma indiscriminada. Isso foi regulado pelo Supremo depois na ADIM, para editar essas normas, por quê? Me parece que é necessário, né? Nós temos realidades absolutamente diferentes em Cabrobó e em Juí. E elas têm que ser tratadas de forma absolutamente diversa. Esse grande problema da administração que nós temos visto é assim, nós não temos atuação com base em fatos. Esses fatos, seja porque a administração desconsidera os fatos ou porque cada dia temos fatos novos. Né? Vários dos nossos municípios, Curitiba, Florianópolis, a gente estava conversando disso, os fatos mudam. Os fatos mudam, a postura da administração muda e nós acabamos ficando perdidos aí. Ou seja, a gente não consegue exigir aquilo que o nosso glorioso Dworkin fala de coerência e integridade da atuação da administração. O que fiz ontem? O que fiz hoje? Eu tenho um problema de coerência e integridade em face de fatos que permanecem e em face de fatos que mudam. Em face de fatos que mudam. Florianópolis e Curitiba são dois exemplos disso. Estavam caminhando bem, aí mudaram as orientações, os fatos mudaram e a população se sente absolutamente desamparada, porque o poder público diz X no momento, Y no outro, e aí a população começa a questionar estas decisões todas. Então, me parece assim que esse nosso problema reside em nós não sabemos direito quais são os fatos, que é algo absolutamente necessário para funcionar a discricionariedade administrativa, você sabe bem disso.
Os fatos mudam todos os dias. Por quê? A gente não tem minimamente testes suficientes. Então, como eu vou encarar isso tudo? Eu tenho leitos de UTI suficientes? Em um determinado momento eu achei que tinha. Agora não, acho que não tenho mais. E aí eu quero decretar lockdown. E a gente transferiu essa janela política, muito baseada naquela janela que o Kelsen fala no capítulo 8º da segunda edição do Teoria Pura. A gente transferiu aquela janela decisória para o administrador, como se o administrador fosse ou devesse fazer política nesse momento. E o administrador não pode fazer política nesse momento. A Covid não pode ser politizada, seja para a esquerda, seja para a direita, seja para qualquer coisa. Senão a gente chega nesse desastre que aí temos. Municípios que entendem que não é isso tudo. Municípios que têm a orientação política de que é um problema fundamental. E aí a gente chega nesse... ausência de informações quantitativas e qualitativas que sejam precisas para a atuação da administração. A ausência de um plano bem definido pelas diversas esferas da administração. Agora está acontecendo algo que parece muito elogiável aqui, pelo menos na região metropolitana de Curitiba. Seja para um lado, seja para o outro, as administrações estaduais e municipais estão atuando de forma conjunta. O que é algo louvável. A gente não tem mais esse problema, por exemplo, do shopping. A gente tinha até pouco tempo atrás. Teve município aqui da região metropolitana que chegou a interromper o movimento com Curitiba. Isso lá atrás, lá no início. E hoje eu vi uma notícia que muito me chamou a atenção, que eu queria até trazer para a gente discutir. A gente não gastou sequer 30% do orçamento extraordinário destinado para o Covid. E nós já estamos na segunda posição, claro, levando em conta esses dados oficiais que nós temos. Esses dados oficiais que nós temos, que todo mundo, claro, isso é quase que comunes opinião doctorum, mas todo mundo já diz que é 5 vezes maior, 7 vezes maior, 8 vezes maior, 10 vezes maior. Mas o que parece que todo mundo tem certeza é que é maior. Então, é uma sucessão de desventuras administrativas que é difícil a gente falar até como sindicar isso perante o judiciário, né, Gabriel? Eu sei que advogado atuante na Seara também sabe disso. Como é que a gente vai sindicar isso no judiciário? Como é que eu vou saber outros dados da administração? O fato é que é absolutamente passível de crítica. Nós não temos uma linha mestra de atuação administrativa. Nós não temos uma ciência da administração pública atuante nesse momento. O que está nos levando a uma tragédia sem precedentes. Aí. Eu não sei quanto é que está a contagem hoje, eu já faço questão de não olhar muito mais isso, mas até pouco tempo atrás eram 50 mil vítimas. É algo muito sério. É algo muito sério. Mesmo no tamanho do país e tudo mais, é algo absolutamente sério. Sem dúvida, eu acho que, Madalena, você tocou num ponto que é fundamental, assim, o quanto nós temos tido ultimamente uma quase total e absoluta descoordenação entre os entes federados e entre os municípios vizinhos ou não, né? E o quanto isso pode ser prejudicial, né? Podemos pegar o exemplo aqui de Santa Catarina, já que estamos na ESA de Santa Catarina. Logo no início da pandemia, foi tudo fechado. Depois o governador decidiu que ia abrir. Quando ele decidiu que ia abrir, no dia seguinte o prefeito disse que não ia abrir. Então o estado inteiro abre, mas o prefeito não abre, de Florianópolis, né? Aí logo depois o governador voltou atrás e disse, então não abro mais também. E não abriu também. Aí depois foi reaberto. Florianópolis recentemente fechou tudo, então hoje nós estamos num cenário, hoje, né? Isso, dados desde ontem, foi publicado na segunda, mas desde ontem, Florianópolis fechou novamente boa parte das atividades, né? Então, restaurantes, bares, que já estavam abertos no período noturno, agora não podem funcionar, praças, parques, etc. Então, assim, Florianópolis restringiu significativamente as medidas novamente. Para usar um exemplo aqui, São José, Palhoça, né, as cidades próximas não fizeram, né? As cidades que compõem a grande
Florianópolis, né? Biguaçu, São José, Palhoça. Pelo menos, se eu estiver errado, por favor, que alguém me corrija aqui nos comentários. Mas até onde eu saiba, nenhuma cidade da Grande Florianópolis tomou as mesmas medidas restritivas. Então a gente chega nesse ponto. Deixa eu ver. Voltou, Madalena? Voltou. Eu saí do Wi-Fi e fui para o 3G porque eu percebi que eu estava desconectado aqui. Larguei do Wi-Fi também. Vamos lá, vamos de 3G então. Então, mas o ponto que... Não sei exatamente até que ponto eu fui escutado, mas o ponto que eu acho que é fundamental é esse ponto que você está levantando, Madalena. Assim, a ausência de uma ação estratégica, coordenada, talvez muito motivada, Madalena, e aqui não pretendo nem entrar na discussão política entre A ou B, esquerda ou direita, ou verde ou vermelho, mas o quanto tem feito mal para o nosso país esse fla-flu político que nós criamos dentro do país, pouco importa quem criou, mas que nós criamos dentro do país, né? Esse fla-flu político, e o quanto isso tem feito mal para o nosso país. Assim, a gente politizou a Covid. Sim, a gente politizou a Covid. A gente consegue a proeza de estar vivendo uma das maiores pandemias da história moderna, estarmos vivendo o que muitos autores na área da economia já alertaram, já dizem, que vai ser a maior crise da história do capitalismo, né? Nós estamos vivendo uma das maiores crises do mundo e a gente consegue a proeza de a notícia que está na capa do jornal seja que o ministro A falou A, o ministro B falou Z, porque o político A falou A, o político B falou Z. E esse fla-flu político que a gente tem criado, que, a meu ver, não colabora em nada com a boa discussão administrativa, com a boa discussão de como melhorar a administração pública. Eu tenho falado para diversos amigos... Não, a gente já tem um problema aqui, que é... A ciência não sabe como enfrentar isso. A ciência não sabe. A gente está em contato com diversos amigos, Portugal, Argentina, Alemanha, Reino Unido. Ninguém sabe como enfrentar. Eu hoje estou tentando ligar para o professor Canutilho, que é nosso membro correspondente na Bireconcha, queria saber como é que ele sabe. Tem problema de coração, há pouco tempo atrás. E não conseguia falar com ele. Puxa, ele sempre foi um grande mentor e uma pessoa fantástica de papo. Me ligou hoje pela manhã. Como é que tá? Parará. Pois é, voltamos a ficar trancados aqui em Portugal. A gente achou que estava resolvida a questão. Claro, Portugal é um país muito menor que o Brasil, muito mais fácil de manejar. Enfim. Voltamos a ficar trancados. Ou seja, adotamos medidas, as medidas em determinado momento parece que funcionaram, com base na ciência, e daí para frente fomos relaxando, até que relaxamos demais. Aí teve aquele episódio folclórico, culminador do tal do Luau, com 1.100 pessoas em Cascais, para abrir o verão, e agora os números em Lisboa dispararam. Falei com o professor Gargarella, tem 2 semanas, Buenos Aires estava piorando de volta. Ele estava dizendo, puxa, como é que você está vivendo? Aí eu falei, bom, estou vivendo aqui do jeito que dá para viver e tal. Pois aqui em Buenos Aires as coisas estão melhores e tal. Quer dizer, nós temos esse problema científico que a gente não sabe como é que vai enfrentar esse negócio. E a gente cria mais um problema. A gente acaba com a ciência da administração, que já está levando dificuldade para tratar este problema. Talvez seja o maior problema da administração pública mundial, porque estamos vivendo em conjunto isso. Estamos vivendo em conjunto. Em países democráticos é muito mais difícil tocar isso do que em países não democráticos ou menos democráticos. Uhum. É mais injusto da democracia. E a gente cria ainda este fla-flu político, ou de politicagem, como você falou, e aí a gente transfere isso para o enfrentamento da maior pandemia. Eu acho que já é a maior pandemia da história da humanidade. Certamente em números absolutos, em relativos eu não sei. Mas é uma sandice. A gente bota mais uma janela na administração. Né? A gente tira a janela da decisão política de quem faz as leis, puxa para o executivo, não naquela atuação política do executivo, mas naquela atuação
mais comezinha do executivo, aquela atuação do dia a dia. Como é que eu vou resolver um problema de circulação na cidade? Então, assim, é mais um daqueles fenômenos, né, brasileiros, né, que a gente vai criando. Nessa minha pesquisa, que já é uma pesquisa que eu venho atualizando há algum tempo, porque eu já larguei ela lá no mestrado, mas a gente sempre revive, né? A gente sempre, no Brasil, cria uma jabuticaba. E não é síndrome de Caramuru, não, tá? A gente cria uma jabuticaba para encarar problemas que são fáceis. Já foram encarados em outros lugares. Mas a gente quer criar uma solução com base em algum autor estrangeiro que virou moda no Brasil. Já tiveram vários, assim. Vários. Temos a moda do Orkin, a moda do Habermas, a moda do Alex. A gente junta todos eles e cria um mecanismo de decisão, seja judicial, seja administrativo novo. Ou seja, mais uma instância de decisão. Mais uma instância de decisão. Mais uma instância. E agora a gente botou esta cereja no bolo, que é o seguinte: se você é a favor do isolamento, ou do lockdown, ou de qualquer forma, você diz que, se você é contra o isolamento, vai para a rua, você é de direita. O que isso ajuda na resolução técnica do problema, meu amigo? Eu vou lhe dizer que eu não tenho a menor ideia. Né? Nós estamos neste problema, seja no Brasil e, coincidentemente, nos Estados Unidos. E não sei se coincidência ou não, estamos fazendo a dobradinha, né? Estamos fazendo a dobradinha dos dois piores lugares. Então, o judiciário mesmo tem enfrentado das mais diversas formas possíveis. Né? Eu não sei como é que vocês estão tratando em Santa Catarina, eu conversei algumas vezes com a Amanda sobre isso, mas aqui no Paraná tem no Rio de Janeiro, nem se fala. O governador mandou abrir o caminhódromo, a juíza mandou fechar. Sim. Que base tem o governador para abrir? Deve ter um fundamento, o ato administrativo lá. Senão, né? Ela disse que não, o fundamento do cara está errado. Ela foi analisar, ela fez as pesquisas. Aqui em Curitiba teve uma outra decisão que proibiram manifestações na segunda-feira, dia 15, em 10 dias. Passaram para o nível laranja, em que bares tinham que ficar fechados, academia fechada, Aí disseram que iam fazer uma manifestação na frente da prefeitura na segunda-feira seguinte, foi no sábado que decretaram isso. E aí o município entrou com uma medida judicial para barrar a manifestação. Mas, no decreto do município, não havia qualquer menção a manifestações. E o decreto era absolutamente completo. Né? E nós, como membros lá da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB nossa aqui, tivemos que enfrentar essa confusão. E daí, como é que vamos enfrentar? As pessoas podem ou não podem fazer reunião? Por que isso não foi incluído no decreto do município? Por que foi para o judiciário decidir isso? Então, a gente está sempre com uma batata quente na mão para resolver. É uma batata quente que a gente sabe que não dá para politizar. Mas que o ato administrativo tem presunção de validade. Se ele foi levado a cabo de forma minimamente correta sob o aspecto formal, fica duro o judiciário intervir nestas questões. Né? Nesse mesmo final de semana em Curitiba, passou para a bandeira laranja no sábado. No domingo, na segunda-feira, as academias fecharam, tiveram uma reunião com o município, na terça-feira elas abriram. Aí na quarta-feira veio um decreto do governador, mandou fechar de volta. Na quarta e não na quinta. É aquela história. O que fazer quando a administração vai para um lado, vai para o outro? E realmente eu acredito, de verdade, que não é uma questão, isso, claro, com estudos extra-direito e tudo mais, não é uma questão vida versus economia. É efetivamente um equilíbrio. Para a gente não ficar novamente nesse fla-flu que você falou, né? Sem dúvida, Madalena. E me parece que uma coisa que a gente tem
se preocupado bastante, foi um dos pontos de comentário aqui em Florianópolis recentemente, agora com essa edição dessa norma, é a insegurança jurídica que tudo isso gera, né, Alana? Veja um comentário que a gente teve aqui recente, a meu ver muito justo, de diversos empresários, foi no seguinte sentido: restaurantes, por exemplo, que quando fechou tudo, tiveram que jogar fora basicamente todos os seus estoques, porque, claro, ainda que ele possa vender com delivery, cai muito a venda do restaurante, é óbvio. Aí reabre, o restaurante compra todo o estoque novamente, começa a exercer atividade, fecha de novo. E assim, não é que fecha daqui 15 dias, fecha agora, né? Então, você fecha de novo, perde-se o estoque novamente. Então, assim, aí vamos dizer que acontece a mesma coisa, ainda somando a interferência do judiciário. Fecha? Não, não fecha. Abre? Não, não abre. Fecha? E como fica a população, né? Como vai ficar, assim, os nossos empresários, né, que sustentam a estrutura do país, né, gerando empregos, etc. Como que isso tudo fica? Né? Porque eu tenho dito isso bastante, Madalena, nós advogados somos, neste momento, sem sombra de dúvida, privilegiados. Primeiro, porque trabalhar em home office para nós beira a normalidade. Né? Assim, a gente vai ter um mínimo prejuízo, mas com quase nada. Segundo que, ainda que determinadas áreas do direito tenha tido uma leve oscilação para baixo, provavelmente aconteceu em muitas áreas, mas não é a regra geral, né? Os problemas continuam acontecendo, os processos continuam caminhando, então nós não estamos sofrendo com isso, né? Mas certamente os nossos clientes estão, né? Isso vai gerar as mais variadas deficiências, né? Então, assim, empresas quebrarão, empregos terminarão, então os advogados trabalhistas que vão mover milhares de ações judiciais nos próximos meses e anos para cobrar direitos trabalhistas. Essa foi uma outra estatística. Eu vivo ano, eu acho que foi em algum portal jurídico na internet, no Instagram. Tivemos no último mês, só aqui em Curitiba, 7 mil novas reclamatórias trabalhistas derivadas da Covid. A loucura, um sandice. Não, e certamente teremos, e pior, se os prognósticos mais graves se confirmarem, talvez reclamatórios que tenderão ao nada, porque não tem como você executar quem não existe mais, né? Se a empresa quebrou, você não vai ter nada para executar, né? Então, eu tenho visto com muito receio tudo isso, em todo esse comportamento. Eu queria ouvi-lo um pouco também, a respeito de como você acha que vai se comportar, ou vão se comportar, os nossos mais variados órgãos de controle. Estamos falando aqui do Poder Judiciário mais diretamente, mas nós não temos só o Poder Judiciário, o que acaba contribuindo para essa nossa pandemia de insegurança jurídica, né? Que assim, a prefeitura acha que sim, a Câmara de Vereadores acha que não, o Ministério Público acha que talvez, o juiz acha que não pode, o Tribunal de Contas acha que deve, né? Como você está enxergando hoje, e principalmente como você vê o papel do advogado, né, sobre toda essa estrutura complexa de controle que hoje nós temos na administração pública? Se você enxerga nisso algum controle hoje, ou enxerga uma possibilidade de controle futuro e de decisões que vão acabar desaguando aí? Zélia, eu vejo o seguinte, eu vou um pouco além disso que você falou na questão do advogado. Infelizmente, toda esta confusão pode não estar sendo benéfica para o trabalho dos advogados hoje. Mas certamente, essa opinião eu já compartilhei com vários amigos, todo mundo pensa nesse sentido, certamente será muito benéfica para o movimento da advocacia em todos os ramos.
sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, seja no ramo trabalhista, de contratos, reequilíbrio com a própria administração já está tendo vários. E essa questão dos órgãos de controle, eu vou dizer, não é uma boa hora para ser administrador público, né? Não é uma boa hora para ser administrador público, porque o sujeito anda em cima do fio da navalha todos os dias. A gente sabe como é que funciona o controle sobre a administração pública. Tem sido um controle louvável nos últimos anos. Ele se modificou muito, mas é um controle implacável. É um controle implacável. E hoje a gente tem visto uma flexibilização desse controle, em todas as instâncias, seja de controladorias, corregedorias, tribunais de contas, mas eu não acredito que isso vá se manter assim. Eu não acredito que isso vai se manter assim. A gente sempre tem aquela questão do engenheiro de obra pronta. Então, depois que o problema tiver feito, meu amigo, você agiu de forma errada. Bom, mas eu não tinha como prever. Problema seu. Você deveria ter seguido os dados A, B ou C. E quais são esses dados? Quais são estas origens? E quais são esses posicionamentos? É duro, porque o administrador, muitas vezes, a gente faz as críticas, mas tem que ver o lado humano da coisa. O administrador decide no calor, né? O administrador decide no calor. Eu já tive uma história muito interessante no passado. A gente assessorava a prefeitura do interior e o prefeito ele precisava efetivamente comprar um ônibus. Né? Comprar um ônibus para transporte escolar. E fazer licitação, confusão, tem que fazer assim, assado. Olha só, ligou, estava almoçando. Doutor, eu estou aqui na loja do fulano de tal, tem uma pichincha aqui, estou fazendo cheque, não tem problema não, né? Falei, pelo amor de Deus, pare nesse instante. É o cheque da prefeitura? Sim, pelo amor de Jesus, pare já, guarde o cheque, mas é uma pechincha, a gente nunca vai comprar um ônibus. O ônibus tem 6 meses, está fantástico. Não é assim que se faz. Não é assim que se faz. E assim, muitas vezes os municípios, os administradores têm grandes intenções, mas não têm o conhecimento necessário. E os tribunais de contas, muitas vezes, não conseguem ter a agilidade, principalmente nas ouvidorias e tudo mais, para prestar este auxílio. O administrador tem que ir, efetivamente, no feeling. No feeling. Muitos municípios não têm condições de ter assessoria jurídica. Né? Seja pública, seja particular. E vai no feeling. Você imagine ser prefeito de um município pequeno nessa altura do campeonato e ter que lidar com esta confusão e depois estar sujeito a tribunais de contas e todas essas questões. Então, o meu sentir ninguém quer entrar nessa bola dividida agora, porque se o Tribunal de Contas for para cima, efetivamente, vai assumir uma responsabilidade. Então, ninguém quer assumir essa confusão. Mas a minha leitura é que no rescaldo nós teremos aí muita coisa para trás que vai ecoar durante 10, 15, 20 anos por aí. Eu tenho manifestado uma preocupação muito forte com relação a isso, de como que, a expressão que você utilizou, né, o engenheiro de obra pronta, né, como que os órgãos de controle vão fiscalizar a posteriori os fatos que aconteceram agora. Eu cito um exemplo, até peço desculpas, porque eu confesso que hoje eu passei a tarde toda numa reunião e eu recebi essa informação por uma mensagem de WhatsApp. Não estou nem dizendo que ela é verdadeira, eu não sei se ela e não confirmei-a. Mas que o hospital de campanha, acho que do Pacaembu, estaria já em processo de ser desmontado. Né? Não sei se é verdadeira a informação. O que me preocupa, e eu já tinha falado sobre isso há coisa de 1, 2 semanas atrás, o que me preocupa é o seguinte, montamos o hospital do Pacaembu. Não sei quantos leitos tem lá, vamos dizer 2, 3, 4 mil leitos, não sei quantos tiver, se alguém souber aí, quiser me falar, fica à vontade. Vamos dizer que tem aí 4 mil leitos. Quantos leitos foram efetivamente ocupados? 100. Dos 4 mil. Passou 2 meses, 3 meses, vamos desmontar isso daqui porque
a gente deu um tiro maior do que era o problema, né? A gente mirou para uma mosca com um canhão. Pelo amor de Deus, antes que alguém diga que eu estou dizendo que a Covid é uma mosca, não estou dizendo isso, tá? É sempre bom ressaltar isso. O que eu estou dizendo é, vamos dizer que aconteça que não precisávamos de 4 mil leitos a mais, que a gente precisava... Olha, Daniel, meu grande amigo da época ainda de graduação aqui, já me chama que não é nem perto dos 4 mil leitos que eu falei, são 200 leitos. Eu acho que essa tua informação está errada, viu, Daniel? Porque eu me lembro era muito mais. Mas, bom, vamos dizer que são 200 leitos. É que eu acho que eu estou na cabeça com o do AMB, que é muito maior. Mas vamos dizer que sejam 200 leitos e que foram ocupados 20. Vamos fazer essa ideia de proporção. Eu confesso que eu não tenho os dados aqui. Como que o Tribunal de Contas, o Ministério Público, etc., vai julgar esse administrador que, vendo o que está acontecendo lá fora, vendo que na Itália pessoas estão sendo enterradas em saco de lixo porque não tem caixão, vendo que na Itália pessoas estão morrendo para fora do hospital porque não tem respirador, e ele tomou a decisão de construir 200 leitos aqui. Ele construiu os 200 leitos e nos meses seguintes nenhum foi ocupado. Ou 2, 10, 15, 20. Né? Será que, e isso me preocupa muito, será que os órgãos de controle terão a sensibilidade de olhar para esse gestor e falar, ele errou. Errou, fato que ele errou. Ele construiu 2 mil leitos e era 20. Mas, com as informações que ele tinha à época, essa era a decisão mais acertada a se tomar. Né? Será que os nossos órgãos de controle, isso me preocupa muito, porque isso afeta o nosso trabalho diretamente como advogados, né? Será que eles terão essa sensibilidade de seguir o que está na LINDB, né? E recentemente o governo federal editou uma medida provisória que era uma LINDB refrescada, né? E está nas duas, né? Essa ideia de eu devo julgar a decisão do gestor de acordo com as informações que ele tinha à época. Eu não posso trazer para frente as informações, vamos dizer que aconteça, já não é mais o momento de acontecer, mas vamos dizer que aconteça que nosso presidente Bolsonaro estava certo, o brasileiro de fato tem a sua imunidade mais forte, ele nada em enchente, etc, 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 e a gente é imune à Covid. Vamos dizer que viesse para cá, a gente constrói toda essa estrutura e teve 1000 casos e 8 óbitos no país inteiro. Eu posso julgar o gestor que tomou uma decisão assim, concreta e baseada em elementos fáticos, reais, que naquela época eram reais, né? Isso me preocupa demais, Madalena, porque eu vou dizer, conhecendo um pouco dos órgãos de controle como eu conheço, eu tendo a dizer que não é isso que eles vão fazer. Vai acontecer, a espada vem firme, vai pegar em muita gente. Não tenha a menor dúvida desse sentido. Claro, a gente tem casos absolutamente limítrofes, que é aquele negócio, né? A gente não fala o nome do santo, mas fala milagre. Tem hospital de campanha que foi pago, mesmo aqui em parte, e simplesmente não foi nem entregue. E a gente já cancelou o hospital de campanha e está fazendo jogo no lugar do hospital de campanha. Isso daí vai dar problema, tem a menor dúvida disso. Esse problema da desorientação da administração. Agora, o que você está dizendo é exatamente o ato administrativo rígido, ou seja, que tem uma fundamentação, que teve aprovação certamente da Procuradoria Municipal, principalmente nesse caso de São Paulo, foi levado a cabo com os dados e pesquisas daquele momento. Não tenho dúvidas, acho que a grande maioria dos municípios não editaria atos administrativos nesse sentido num susto, né? Sem fundamento algum. E você questionar os dados fáticos dos fundamentos em que se baseou a decisão. Daí não dá. Né? Daí voltar no tempo e dizer, não, você tinha que ter considerado melhor, olha o que aconteceu aqui.
Ele fez todo o necessário para que o problema fosse resolvido. Se o problema não foi resolvido, ou se o problema foi resolvido com muito menos do que se esperava, que redirecione os recursos. Quantas vezes eu vi uma vez, você já deve ter visto isso, tinha um cliente que ele tinha... o cliente era o dono do hospital. Eu estava numa assistência pública, eu acho. E o município tinha um convênio com a União para obtenção de alguns leitos, era isso. Obtenção de 50 leitos, parece, não era de UTI. O município fez a pesquisa para construir o hospital, tinha um hospital na região, o hospital estava vendo, levou-se a cabo um procedimento licitatório, adquiriu-se o hospital, gastou-se 1/3 do convênio e 2/3 foram devolvidos para a União. 2/3 foram devolvidos. O que aconteceu? Subversão do convênio. Ação para cima de todo mundo, pedido de prisão, confusão. Ou seja, o fim foi colimado com um custo muito mais baixo, seguindo procedimentos absolutamente formais, duros, e mesmo assim, não, você devia ter feito de outro jeito. O que estava escrito no convênio é que você deveria construir esses leitos. Como você simplesmente adquiriu esses leitos de terceiro por um valor muito mais baixo, não tem o que fazer. Então a gente sabe como é que os órgãos vão acabar atuando nesse sentido. O histórico é todo nesse sentido. É sempre essa caça às bruxas na sequência. E teremos caças bruxas agora, sem dúvida nenhuma, e com aquele ingrediente que a gente estava falando, né? O ingrediente da motivação política. O ingrediente da motivação política. Sem dúvida. Quem estiver no lugar errado, na hora errada, sofrerá, meu amigo. Sofrerá. Sem dúvida. Mas eu acho, Magana, que a gente poderia também trazer essa ideia, né? Que também não temos só situações de mazelas, né? Eu tenho visto, e eu estava até agora em reunião do Conselho de Administração da Casan, eu sou conselheiro aqui da nossa companhia de saneamento, e tive a felicidade, até parabenizei a diretoria em razão disso. Não vamos entrar no mérito se demorou ou não para fazer, até acho que demorou, mas melhor fazer do que não fazer, né? Que a Casan, em razão da pandemia, ela digitalizou todos os seus processos de contato com o público. Então, hoje, todas as solicitações que o cidadão precisava ir até o prédio da Casan para fazer, para ligar uma água, para desligar, para mexer, para criar uma ligação nova e tal, tudo agora pode ser feito pela internet, né? Então, assim, eu não tenho dúvida que essa pandemia vai nos deixar um legado positivo também em matéria de administração pública. A fala que eu usei na reunião do Conselho agora há pouco é que a pandemia vai colocar a administração pública finalmente no século XXI. Né? Assim, vai forçar aqueles órgãos que ainda eram muito reticentes a determinadas questões virtuais, né? Forçar a fazer com que passem a ser virtuais essas questões, esse acesso à informação. Eu estou trabalhando atualmente para um cliente em que nós estamos fazendo o cadastro de fornecedores para ele se cadastrar como fornecedor dos mais variados municípios. Então, assim, nós estamos nos cadastrando em todos os municípios do Brasil. É um trabalho homérico, nós temos uma equipe de meia dúzia de pessoas fazendo isso. Eu acho que as pessoas que atuam na administração pública talvez não tenham, assim, sequer a noção do tamanho que é esse trabalho. Não tem sequer a noção. E assim, a gente pede para fazer o cadastro eletrônico, todos os documentos, nós tomamos esse cuidado, são eletrônicos, todos os documentos. A gente manda por e-mail. Olha, eu não tenho os dados ainda, porque eu falei que nós vamos fazer o levantamento e vamos publicar um artigo ainda sobre isso. Mas de olhada, eu diria, a maioria dos órgãos nega inicialmente e diz, não, tem que vir aqui pessoalmente. Mas fala, mas os documentos são todos eletrônicos, por Deus do céu. Por que eu tenho que ir aí fisicamente? Não faz nem sentido. Aí a gente tem feito um e-mail como padrão
para todos os órgãos, falando, olha, pandemia, papapi, papapá e não sei o quê, tem tido efeito. Mas assim, mesmo assim, vamos dizer, metade dos órgãos tem aceitado. Na outra metade, acabei de concluir, a gente vai fazer um recurso administrativo para ver se o sujeito aceita que documentos que são eletrônicos sejam entregues de forma... Não tem de ser impresso. Não tem de ser impresso, assim. Então, mas eu não tenho dúvida. Eu vi com muita... assim, houve uma grande discussão sobre isso recente. Foi até publicado no portal Solicita, que é um portal que eu costumo fazer algumas matérias lá. Um município, interior de Minas, mas agora vai me faltar o nome do município. Ele fez um pregão, uma licitação, um pregão por WhatsApp. E tinha até as regras do pregão. As empresas mandam as suas propostas e documentos por correio. Na proposta tem que dizer o número do telefone que vai ser o representante legal da empresa. A prefeitura adiciona todo mundo no grupo de WhatsApp. E o grupo de WhatsApp é a sessão do pregão eletrônico. Eu diria que a grande maioria dos professores que eu conheço na área de licitações foi muito crítica a isso. Meu Deus, que absurdo! Fizeram brincadeiras dizendo, o licitante vai ficar mandando meme no meio da licitação, o cara pode dar um lance e apagar, alguma coisa assim. Eu confesso que eu vi isso com muito bons olhos, com muito. Eu achei genial a ideia da prefeitura, genial. Como diga-se de passagem, já parabenizei, já teve juízes que fizeram audiência de conciliação em grupo de WhatsApp. Não sei se você já viu isso. Eu acho sensacional. Eu acho sensacional, sabe? Senhores, por que não usar a tecnologia a nosso favor, né, e tornando mais fácil a vida das pessoas que atuam com a administração pública? Acho que a gente perdeu em dado momento, Madalena, e talvez esse seja o momento que a gente consiga retomar essa ideia de que o ponto central da existência da administração pública deveria ser o cidadão. Que a administração pública deveria resolver problemas para o cidadão. E não criar, né? Me parece que isso... E eu acho que a pandemia, ela... Talvez não do tanto que eu gostaria, mas eu acho que pelo menos um pouco ela vai conseguir contribuir, deixar um legado bacana para a gente ver que tantas coisas que poderiam ser solucionadas dessa forma, né? Até porque se a gente não solucionar desta forma nesse momento, meu amigo, não vai solucionar. Não tem o que fazer. Isso que você falou da Casan é fantástico. É louvável, isso tem que ser publicado, isso tem que ser elogiado. Agora, a administração perdeu muito isso. E eu acho muito genial essa visão do século XIX, início do século XX, que a gente perdeu no Brasil. Porque se perdeu, né? Era muito difícil você estudar nessa época, você imagina. Como é que você vai conseguir um livro que foi publicado em Paris, no Rio de Janeiro, sendo que, puxa, não tem Amazon, né? Não tem avião. Como é que você vai saber onde compra? Né? A gente perdeu essa noção de ciência da administração pública. Se perdeu com o tempo. E a gente nunca mais retomou. E a gente perde a gente se perde nestas formalidades e elas só servem para manter uma materialidade, que é o seguinte: o Estado só serve se servir ao cidadão. Se não servir ao cidadão, está lascado. Seja a administração pública direta, indireta, judiciário. Quantas vezes a gente já levou um problema para o judiciário e saiu com 3? Claro, deixando às vezes de lado problemas pouco insolúveis, ou quando o sujeito apresenta uma medida que não é bem aquela medida que ia resolver aquele problema e tudo mais. Mas quantas vezes o judiciário, às vezes, devolve o problema para você? Ou 3 vezes maior. Então, é um teste para a efetividade da nossa administração pública e um teste para a efetividade do judiciário. Eu acho que as próximas semanas aí, Bozelli, dirão como é que a gente vai deixar esse recado para as futuras gerações, porque esperamos que essa seja uma
e não tenhamos reedições de uma confusão desse tamanho. Não tenhamos reedição de uma confusão deste tamanho. É complicado. Eu não tenho dúvida disso, Madalena, que nós teremos, muitos autores já têm dito isso, né, as pessoas têm brincado do ACDC, né, o antes da Covid e depois da Covid, né. Eu não tenho dúvida que a Covid será um divisor de águas em todas as áreas, As empresas também certamente se revolucionaram nesse período, viram que a quantidade de reuniões presenciais inúteis que a gente fazia, assim, nós como advogados mesmo, meu Deus do céu, era uma chuva de reunião inútil, né? Quantas vezes você foi a São Paulo para falar meia hora? Várias. E perde o dia inteiro, acorda 4 horas da manhã e chega em casa de novo 1 hora da manhã. Eu tenho clientes no Pará. Quando eu vou para São Paulo, eu fico feliz, Madalena. Demora 2 dias para chegar lá. Eu saio de casa às 4 horas da manhã, chego às 2 da manhã, falei meia hora com o meu cliente lá. Aí você fala, uma reunião online teria resolvido esse problema, né? Então, me parece que sim, esses mecanismos em todas as áreas vão nos permitir melhorar a estrutura, né? Me parece que o Poder Judiciário poderia também entrar nessa onda, né? Quantas vezes já não nos deslocamos para fazer uma sustentação oral ou algo assim? Claro, você tem o TRF já com sustentações digitais, alguns tribunais já caminhavam, mas eu acho que há uma... O STJ está também. O STJ também, mas eu acho que agora há uma tendência disso universalizar, porque não faz sentido, né? Por que não fazer uma audiência de conciliação via Zoom ou via WhatsApp, né? No caso da sustentação oral, eu acho que ela é melhor em todos os aspectos sendo digital. Em todos os aspectos. Seja pela sua preparação, seja pelo ambiente controlado que você está, seja pela atenção dos magistrados. Qual advogado que foi fazer sustentação oral que já não passou por isso? E dá vontade de chegar para o magistrado, por favor, preste atenção no que eu estou falando. Mas o magistrado está ali, na confusão, cansado. Quando você está aqui, você não tem como não prestar atenção no outro. É impossível. Uhum. É impossível. Então, eu acho que nesse caso da sustentação oral, ela é algo assim fantástico. Fantástico. Eu também acho. Eu enxergo assim de forma muito positiva, Madalena. E me parece também que nós estamos criando estruturas que, claro, poderão, e eu tenho muito receio quanto a isso, mas poderão ser utilizados para o mal, né? Mas também a gente está criando estruturas que poderão ser utilizadas para o bem. A gente estava falando aqui de decisões administrativas. Confesso que eu vejo com muita ressalva, eu entendo as razões, mas vejo com muita ressalva os extrapoderes que temos dado aos nossos gestores administrativos em tempos de pandemia. Porque nós já... Depois que você tira o gênio da lâmpada... Os poderes não voltam. E nós já demos poder para o executivo lá atrás e a gente sabe o que acontece. Não funciona. Não funciona, né? Então, assim, o governo federal, por exemplo, tem governado à base de medida provisória e instrução normativa. Sai medida, na área administrativa, mais especificamente, sai medida provisória todo dia, sai instrução normativa todo dia, né? Então, assim, nós estamos, e com a anuência de todos os poderes constituídos, nós estamos não fechando o poder legislativo, mas diminuindo significativamente a participação do poder legislativo. Eu diria que o poder legislativo, que nasce na teoria da tripartição dos poderes, como claramente o principal poder de Montesquieu, né, hoje na época de pandemia, largo o poder mais rechaçado, digamos assim, da nossa tripartição, né? E o Poder Judiciário, claro, com as suas decisões, muitas vezes com muito ativismo judicial, tem a sua relevância, mas me parece que essa pandemia trouxe um fortalecimento do Poder Executivo,
que pode ser importante e positivo, mas também pode trazer muitos problemas, né? Também pode trazer muitos problemas. Esse é até o objeto, por incrível que pareça, dessa consciência. A minha pesquisa doutoral que passa um pouco por esse nascimento do executivo do Brasil, lá em 22, 23 e 24, lá do século XIX, e como o executivo é hipertrofiado na América Latina e no Brasil, a gente não percebe, acha que a Constituição vai resolver todos os nossos problemas, só que esquece aquela chamada sala de máquinas do Gargarella, que é quem manda na Constituição. Como é que funciona a Constituição? O executivo sempre está exacerbado. E agora, Bozelli, como você falou, ele está absolutamente hipertrofiado e legitimado. Então, vamos ver como é que a gente vai botar esse gênio que já estava meio para fora da lâmpada. Agora, meu amigo, ele está para fora da lâmpada e pulando. Vai ser difícil. Não tenho dúvidas, meu amigo. Madalena, como tinha comentado contigo, o Instagram é um ente absurdamente ditatorial, Madalena. E quando dá 60 minutos, ele nos derruba. A gente não pode ultrapassar. E nós temos aqui mais 1 minuto e meio, mais ou menos, só para lhe agradecer a sua participação, né? Queria novamente agradecer o convite, agradecer a participação de todos que nos assistiram. Essa live ela fica gravada ainda, então depois ainda muitos advogados vão assistir essa live, que é bem interessante. E agradecer, dizer obrigado pela tua participação, por disponibilizar seu tempo para a gente. Imagina, eu que agradeço e façamos mais coisas juntas aí. Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo projeto, querido. Muito obrigado, estendo parabéns, não sei se está aqui, mas ao nosso diretor-geral da Escola Superior de Advocacia, Dr. Marcos Vinícius, né? Vi diversos amigos da OAB aqui, a Lu Mortari, a nossa secretária, estava aqui, a nossa conselheira Sabine também estava aqui, se alguém passou, o Aulus também, advogado lá também da OAB, e queria agradecer a participação de todos, dizer que nós damos continuidade ao nosso projeto amanhã às 19 horas e amanhã às 11 horas também o nosso outro projeto da Escola Superior de Advocacia, que são os cursos temáticos. Para quem se interessa por direito público, por direito administrativo, faço o convite ao nosso próximo curso que acontecerá no dia 30 de junho, na semana que vem, sobre improbidade administrativa imperdível, com o professor Adilson Dallari, professor Marcelo Hager e professora Adriana Schier, um timaço que nós montamos para falar sobre improbidade administrativa. Agradeço a participação de todos vocês. Obrigado. Até a próxima, senhores. Obrigado, Madalena. Até mais.